Pessoal, continuando aqui a apresentação aqui para vocês. Uma questãozinha aqui. Qual é a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar um gameta azão? Bom, se ele era homozigoto dominante e se ele era homozigoto, ele só tinha azão. Então a probabilidade é de 100%. Né? Qual a probabilidade de um indivíduo heterozigoto formar um gameta azão? Então, se ele é heterozigoto, então ele vai ter azão, azinho. A probabilidade aqui é 50%. Ele só pode mandar ou azão ou azinho. Cruzamentos, pessoal. Esse é o tema chave da aula de hoje. Na verdade, os cruzamentos são gráficos onde os geneticistas fazem uma previsão sobre a transmissão dos genes em uma família. É utilizado principalmente um quadro chamado quadro de Punnett. Quadro de Punnett. A pronúncia é mais ou menos isso. Mais ou menos assim esse quadro. Em um cruzamento simples, para a primeira lei de Mendel, nós temos... Nesse local aqui nós distribuímos os gametas que são produzidos pelo pai. Por exemplo, Bzão, Bzinho, ou Bzão, Bzão. Aqui nesse local a gente coloca os gametas que são produzidos pela mãe. E aqui a gente faz as combinações, para entender quais são os possíveis resultados, as probabilidades, vamos dizer assim. É bem simples, bem fácil de entender. Por exemplo aqui, azão. Nesse caso essa mãe aqui, se ela é ela é uma produtora de gametas homozigotos dominantes. No caso do pai aqui, nesse exemplo, ele é produtor de gametas homozigotos recessivos, porque é formado pela letrinha minúscula. Não estou dizendo que lá vai ter essa letra, né? É só um exemplo aqui. Cruzamento aqui, por exemplo, de azão, azão com azinho, azinho. Como ficaria? Azão, azão é homozigoto dominante e azinho, azinho é homozigoto recessivo. Então, você vai colocar esse azão, azão aqui e esse outro azão aqui. Esse azinho você vai colocar aqui e esse outro azinho você vai colocar aqui. Então aqui nesses 4 quadros vamos fazer as combinações. Esse azão combina com esse azinho nesse local. Então dá o que? Heterozigoto, né? Um híbrido. Nesse outro quadro aqui embaixo, esse azão se combina com esse azinho. Então dá o que? Outro híbrido, heterozigoto. O mesmo ocorre com os quadros seguintes, né? Fazendo as combinações. Então nós temos 100% heterozigotos. Certo? Agora, qual vai ser o fenótipo apresentado desse indivíduo? Se for para uma característica dominante, esse indivíduo aqui vai ser totalmente dominante, porque basta um gene dominante para mascarar a presença do gene recessivo. A função da proteína produzida pelo gene azinho, ela não iria valer em nada, porque ela seria mascarada pelo gene azão. Então, os cruzamentos aqui com ervilhas, né, geração parental, geração F1, mostrando aí aquela proporção esperada de Mendel, né? 3 para 1, 3 dominantes para 1 recessivo. No caso aqui, semente lisa para semente rugosa. Como fazer um cruzamento? Primeiramente, você deve ler com muito cuidado o enunciado da questão, fazer uma legenda respondendo à pergunta, qual é a característica em questão. Você vai destacar qual característica é condicionada pelo gene que é dominante e qual característica é condicionada pelo gene recessivo. Vai descobrir qual é o genótipo dos pais, caso não tenha sido dito na questão, no problema. E vai descobrir quais tipos de gametas os pais podem produzir. Coloquem os gametas produzidos pelos pais naquele quadro que eu mostrei para vocês e faça o cruzamento. Monte o genótipo, depois monte o fenótipo, que é a legenda, aliás, que é as características observáveis, e o genótipo é a característica, é o conjunto de genes que prevê qual é o fenótipo que vai aparecer, e responder a questão. Por exemplo, essa questão aqui, o gene azão determina a cor de olho castanho e o gene azinho determina a cor de olho azul. Um homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Qual a probabilidade deste casal ter filho de olhos azuis? O gene azão ele é dominante, certo? E ele vai determinar a cor de olho castanho. É tanto que tem mais pessoas de olhos castanhos do que pessoas de olhos azuis.
Então, para que uma pessoa tenha olhos azuis, obrigatoriamente essa pessoa ela vai ser azinho, ela vai ser homozigótica recessiva, né? Então, ó, um homem de olho azul, então ele vai ser azinho. Se casa com uma mulher heterozigota. Se ela é heterozigota, de olhos castanhos, é porque ela tem um gene dominante, o azão, e o outro vai ser azinho. Então, qual a probabilidade desse casal ter filho de olhos azuis? Esse homem de olhos azuis com a mulher de olhos castanhos. Vamos fazer esse cruzamento aqui. Então, vamos colocar aqui os gametos produzidos pelo pai. Como eu disse no enunciado da questão, o pai é homozigoto recessivo porque ele tem olhos azuis, então ele só vai ter azinho. Aliás, vamos colocar o da mãe aqui, né? A mãe ela é heterozigota, então ela vai ser azinho. Como que eu sei disso? Porque a característica castanho, a cor castanha é a cor que domina. Então, se ela é heterozigota e tem olhos castanhos, obrigatoriamente ela vai ser azinho. E os genes do pai vão ser azinho. Agora vamos fazer os cruzamentos. Se na fecundação a mãe jogar um óvulo azão e o pai jogar um espermatozoide azinho, ficaria azinho. O filho aqui seria o que? Seria de olhos castanhos, porque basta um gene azão para que ele tenha a característica do dominante. Se o pai, aliás, se a mãe agora continuar jogando essa combinação aqui, jogar um gameta que tenha o gene azão e o pai aqui, ó, só tem a opção de jogar azinho, o pobre, só joga azinho, então ele vai ter o que? Nessa segunda possibilidade também de olhos castanhos, é híbrido, é heterozigoto. Agora nessa terceira possibilidade, se a mãe jogar um azinho e o pai também joga um azinho, o filho vai ter o que? Olhos azuis, ó. Azinho é tudo recessivo. Para a característica de olhos azuis, o recessivo é quem condiciona essa característica. O mesmo ocorre aqui nessa quarta combinação. O pai manda um azinho, porque ele só tem essa possibilidade, e a mãe agora manda um azinho. Então aqui esse outro filho teria olhos. Essa outra possibilidade, não é que ele tenha 4 filhos e obedeça essa sequência não, mas essa outra possibilidade é que ele tenha olhos azuis. Então, nesse quadro aqui, nós temos 50% de chance de ter filhos de olhos castanhos e 50% de chance de ter filhos de olhos azuis, ó. Tudo que tem um azão aqui é castanho, porque domina. Tudo que só tem azinho aqui, ó, são olhos azuis. Então, o genótipo é 50% azinho e 50% azinho. E o fenótipo também é 50% de olhos castanhos e 50% de olhos azuis. Agora vamos para um outro problema aqui. Um homem normal, filho de pai normal e mãe albina, casou-se com uma mulher normal heterozigota. Qual a probabilidade de nascerem filhos albinos nesse casamento? Se o homem é normal, filho de pai normal, mas a mãe é albina, toda pessoa que tem albinismo, ela vai ser azinho, ela é recessiva. Mas o pai é normal, né? Então, e se ele é normal, ele vai ter um gene dominante do pai e vai ter obrigatoriamente um gene recessivo da mãe. Então, eu já sei que esse homem, apesar dele ser normal, ele porta um gene para albinismo, certo? Ele é filho de um pai normal, então ele herdou o gene dominante do pai, mas também herdou um gene recessivo da mãe. Ele é normal, ele porta o gene para albinismo, mas ele é um homem normal, porque só é albino se tiver um duplo. Aliás, se for homozigoto recessivo, se tiver os dois genes recessivos para essa condição. Aí ele casou-se com uma mulher normal, só que essa mulher é heterozigótica. Então essa mulher como ela é uma normal portadora. Ela tem um gene dominante e tem um gene recessivo, porque ela é heterozigota. Quando se fala em heterozigota é porque ela tem os alelos diferentes. Aí a pergunta é: qual a probabilidade de nascerem filhos albinos nesse casamento? Aqui nós vamos para aquela condição esperada da primeira lei de Mendel, no cruzamento dos híbridos. Vamos aqui os gametos produzidos pelo pai. Não está aparecendo aqui, mas o pai, ele é azinho também, como a mãe. Ó. Aqui era para aparecer, porque tem um problema aqui, é para ser azinho, assim como a mãe. Por quê? Porque ele é heterozigoto, certo? Vamos colocar aqui os genes, os alelos,
Pronto, azão, azinho do pai, azão, azinho da mãe. Nessa primeira possibilidade, azão, azinho, aliás, azão do pai, azão da mãe. Na segunda possibilidade, azão da mãe, azinho do pai. Na terceira possibilidade, azão do pai e azinho da mãe. Na quarta possibilidade, azinho do pai e azinho da mãe. Nós temos o seguinte, ó. Tudo que tiver azão é dominante, não é albino. Tudo que tiver azão, basta ter um azão, ó. Ah, esse aqui, ó, tem um azinho, ele não é albino não, mas ele tem um azão, basta ter um azão para ele ser normal. Ele é normal portador. Então esses três aqui, eles são normais. Mas existe uma quarta possibilidade, nós vamos dizer aqui, 1/4 de chance, certo? Ou 25% de chance de ter um filho albino, porque aqui ele é recessivo, ó. Ele recebendo um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe, ele vai ser albino, ou seja, vai ter... O que é albino? É que não tem pigmentação da pele, vai ser totalmente sem melanina, os pelos tudo branco, a pele branca, não pode levar 1 grama de sol, certo? Os genes se segregam na formação dos gametas. Isso aqui é o enunciado da primeira lei de Mendel. Todo mundo já aprendeu a fazer cruzamento. Genética é mara. Azão. Enfim. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Abraços. A atividade que eu vou cobrar de vocês hoje é apenas vocês irem lá no grupo do WhatsApp do terceiro ano, EOF, e escreverem o nome completo de vocês e confirmarem: eu assisti a videoaula, certo? É apenas essa atividade. Se vocês chegaram até o fim desse vídeo, vocês vão entender, certo? Isso mostra que vocês entenderam essa atividade. Vocês vão escrever: eu assisti a videoaula após o nome de vocês, certo? Valeu, até a próxima.